Aqui na série dos programas nucleares, já falamos da modernização dos programas nucleares de Estados Unidos, Rússia e China, além dos impactos da inteligência artificial na gestão dos programas desses países. Hoje falaremos de mais um país, a França. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou de nos acompanhar nas outras redes sociais, do Instagram e Telegram. E também compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. O seu apoio é muito importante para que eu possa continuar com o canal Geopolítica Mundial, o único canal de geopolítica de verdade em língua portuguesa. O seu apoio é muito importante. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. O que podemos falar do programa nuclear francês é que ele é resultado direto da crise de Suez de 1956. Aquele conflito ressoou pesado nas mentes dos estrategistas franceses e ingleses, mas de formas diferentes. Os franceses ali perceberam que simplesmente não poderiam terceirizar os seus interesses de segurança para a cobertura nuclear dos Estados Unidos, porque, apesar da garantia de proteção norte-americana, aquilo se aplicava apenas a um eventual cenário de ataque soviético, mas não de que Washington iria proteger os interesses franceses fora da Europa. Porque na questão da crise de Suez, quando a França e a Inglaterra ensaiaram uma intervenção no canal de Suez no Egito, tanto a União Soviética como também os próprios Estados Unidos pressionaram pela retirada imediata dos dois países da área, com a União Soviética ameaçando o uso de armas nucleares contra os dois países e com os Estados Unidos deixando claro que a regra de proteção mútua da OTAN não se aplicava em caso de agressão dos seus estados a uma nação externa. Ou seja, franceses e ingleses estavam sozinhos para lidar com um ataque soviético no Egito e provavelmente em outras presenças no Oriente Médio e no mundo. Era algo claro que o modelo colonial e imperial europeu não teria espaço nessa nova ordem mundial bipolar da Guerra Fria, encabeçadas por Moscou e por Washington. Isso pressionou para que os franceses desenvolvessem suas próprias armas nucleares, que finalmente teriam seu primeiro teste em 1960 com o programa Jerboa Azul, em Haganah, na Argélia, de 70 quilotons. Mas muita coisa mudou dos anos 60 para cá, e novas tecnologias e os novos contextos geopolíticos foram surgindo. A doutrina nuclear francesa, resumidamente falando, é baseada numa força de aproximadamente 240 ogivas para seus mísseis balísticos lançados por submarinos e cerca de 50 para as armas nucleares ASMPA, usadas como um aviso inicial. Não ironicamente, a doutrina nuclear reflete muito do seu pensamento militar e pensamento geopolítico, sendo excessivamente agressivo, porque a sua doutrina rejeita a política de não uso ofensivo, assume que poderá usar primeiro, mesmo sem provocação, o uso de armas nucleares e adota o conceito de muita clareza e muita franqueza sobre o fato de buscar que querem usar armas nucleares como arma política e psicológica, visando causar medo e terror em eventuais inimigos, para que assim países potencialmente hostis se sintam desestimulados a agir contra os interesses franceses. Como o presidente francês Macron falou em 2020, que as forças nucleares são capazes de infligir danos absolutamente inaceitáveis aos centros de poder do Estado, seus centros nervosos, políticos, econômicos e militares. Isso é importante porque quando vimos nos vídeos anteriores de Estados Unidos, Rússia e China, os seus alvos iniciais em caso de conflito nuclear seriam as instalações nucleares dos países inimigos, seguindo então para alvos de valor militar estratégico. Ou seja, cidades como alvos civis é apenas, para esses três países, o último dos últimos atos e apenas em uma situação desesperada. Mas não no caso francês, que nesse caso fica claro que ela iria atacar inicialmente e provavelmente apenas as cidades e a população civil dos países inimigos. O caso francês é literalmente outro nível de escalada de violência e terror. Os franceses também rejeitam especificamente a ideia de estabelecer um limiar nuclear exato. Então, uma versão simplificada da doutrina que eles têm seria que os franceses dizem que vão usar armas nucleares se você ultrapassar um dos limites que eles impuseram.
E outros países só saberão que ultrapassaram esse limite justamente quando for tarde demais, quando eles já usaram as suas armas nucleares. Os franceses já realizaram vários programas de modernização e extensão da vida útil nuclear nos últimos anos. Então, alguns de seus sistemas têm um pouco mais de tempo antes de precisarem ser substituídos em comparação com outros, sobretudo Rússia e Estados Unidos. Mas se considerarmos as últimas declarações sobre a Ucrânia, os principais sistemas estão sendo preparados para uma grande atualização em breve. O foco principal da força nuclear francesa é fornecer uma capacidade de segundo ataque sobrevivente para apoiar uma dissuasão mínima, o que significa que o seu foco está nos submarinos nucleares e nos mísseis que eles lançam. Durante uma audiência no parlamento francês em 11 de janeiro de 2023, o general Thierry Burkhardt, chefe da defesa francesa, explicou a doutrina nuclear da França. Nossa dissuasão não está articulada em torno da noção de limiar porque permitiria aos nossos adversários manobrar em consciência e contornar a nossa dissuasão, de baixo para cima. A nossa capacidade de dissuasão garante possibilidades de segundo ataque através da redundância de recursos e da invulnerabilidade da perna marítima. Assume-se então a possibilidade de utilizarmos primeiro as armas nucleares. A nossa doutrina não é a do não primeiro uso, nem a do único propósito. Hoje a França opera armas nucleares apenas através de sua força aérea e marinha, sendo que o seu equipamento nuclear terrestre foi totalmente desativado em 1998, sejam os antigos veículos Pluton e Hades, que eram capazes de transportar mísseis nucleares terra a terra, e até mesmo os silos que guardavam os seus mísseis balísticos com ogivas nucleares. Os franceses esperam substituir seus 4 submarinos balísticos nucleares por 4 submarinos de uma nova classe a partir de 2035. Esses submarinos de mísseis balísticos nucleares de terceira geração deverão entrar em serviço a partir de 2035 e terão 16 tubos de lançamento e serão ligeiramente maiores que os projetos que existem hoje. Muito antes dos franceses receberem os novos submarinos, eles terão um novo míssil balístico lançado por submarino, o M51.3, que deverá começar a entrar em serviço em 2025 com a mesma ogiva das versões que já existem, mas com um aumento expressivo na capacidade de alcance. E considerando que se estima que os SSBNs da classe Triomphant, o atual orgulho da Marinha Francesa, cheguem ao fim da sua vida operacional na década de 2030, já foram iniciados os trabalhos de design da nova classe de submarinos, o SNLE-3G, que começou a ser construído esse ano em março de 2024, com planos para que ele opere por entre 2035 até 2090. O SNLE-3G vai incorporar um casco mais longo e recursos furtivos avançados e será equipado com um míssil que eu mencionei agora há pouco, o M51.3, sendo que já está em planos uma nova versão, o M51.4. E os franceses já desenvolveram e implementaram uma nova ogiva, e aparentemente ela é otimizada não para potência ou peso reduzido, mas sim para a vida útil e confiabilidade, porque no final das contas é uma arma nuclear desenvolvida para destruir cidades, uma arma que não precisa ser super eficiente e hiper precisa, mas sim apenas o mais seguro, confiável e acessível possível. O outro elemento da força nuclear francesa, o míssil ASMPA, lançado por ar, o famoso aviso inicial, também está recebendo bastante atenção no planejamento avançado francês. Primeiro, os mísseis existentes estão passando por uma extensão de vida útil para expandir a sua utilidade até a década de 2030. Isso visa atender aos requisitos até que os franceses coloquem em campo o que eles chamam de míssil de quarta geração, lá por volta de 2035. Não sabemos ainda a capacidade e desempenho desse míssil, mas ele, em conjunto com o Rafale e o suposto nebuloso programa de caça de sexta geração francês, caso eles consigam produzir, vai fazer com que essa combinação quase que completamente renove o papel de ataque nuclear lançado por ar da França. As forças aéreas estratégicas francesas operam atualmente cerca de 40 caças aeronavais Rafale BF-3
com capacidade nuclear organizada em 2 esquadrões, e a Força de Aviação Nuclear Naval opera pelo menos um esquadrão de 10 aeronaves MF-3 para missões de ataque nuclear a bordo do único porta-aviões francês, o Charles de Gaulle. Esse porta-aviões francês é o único navio de superfície da OTAN equipado para transportar armas nucleares. A Força Aeronaval Nuclear dos franceses e dos seus mísseis, a SMPA, não estão permanentemente a bordo do porta-aviões, mas podem ser rapidamente colocados pelo presidente em apoio às operações nucleares. Embora o porto de origem do Charles de Gaulle seja Toulon, na costa do Mediterrâneo, as aeronaves estão baseadas na base de aviação naval de Landivisiau, no norte da França. Se acredita que os mísseis nucleares ASMPA destinados à implantação no porta-aviões estejam localizados na Força Aérea Estratégica na base aérea de Avoord ou na base aérea de Istris. E falando em porta-aviões, há de fato que o próximo porta-aviões da França, o PANG, que se supõe entrar em serviço até o final da década de 2030, os franceses teoricamente terão assim uma posição mais confortável para projetar a sua presença, mesmo que menor, ao redor do mundo. Porque, por um lado, a França parece ter indústria e as instalações o suficiente para realizar os seus planos, mesmo que muito de sua capacidade de produção de materiais físseis tenha sido desativada. Os franceses ainda têm um estoque expressivo desses materiais físseis, considerando o tamanho enxuto do seu arsenal. E diferente da Alemanha, que zerou praticamente todo o seu programa e indústria nuclear, a França manteve a sua matriz industrial nuclear em altos níveis, possuindo experiência no design, produção e implementação de novos modelos ou de processos inovadores de ogivas nucleares. Apesar de ter uma força relativamente pequena, os franceses têm linhas de produção ativas e infraestrutura relativamente boa para manter o programa nuclear. Porém, isso tem um custo. Os gastos anuais com a dissuasão nuclear francesa foram estimados em 2023 em 5,3 bilhões de euros por ano, o que tem limitado o tamanho do seu arsenal e colocado um teto máximo de 300 ogivas. O complexo industrial por trás das armas nucleares francesas é notoriamente avançado. O seu complexo de armas nucleares é gerido pela Direction des Applications Militaires, um departamento de comissão de energia nuclear. Esse departamento é responsável pela pesquisa, projeto, fabricação, manutenção operacional e desmantelamento de ogivas nucleares, sendo que os projetos a serem desenvolvidos e as simulações das ogivas acontecem em Bruyères-le-Château, a cerca de 30 km ao sul de Paris. Lá fica o Terra 1000, o supercomputador mais poderoso da Europa, com uma capacidade de 25 petaflops, e que emprega cerca de metade das pessoas afiliadas à seção militar da Comissão de Energia Nuclear. Há ainda o Centro Valduc, a cerca de 30 km a noroeste de Dijon, que tem a mesma função que o local anterior que eu mencionei. Só que esse local foi expandido como resultado do Tratado Franco-Britânico TEUTATS de 2010, um acordo de colaboração em tecnologia associada aos respectivos arsenais de armas nucleares dos dois países. Porque há um entendimento entre os governos do Reino Unido e da França em relação à cooperação no setor nuclear, abrangendo uma série de áreas-chave. Em primeiro lugar, ambos os países expressam apoio à continuidade da construção do projeto Hinkley Point C no Reino Unido, bem como reconhecem a importância estratégica da proposta da usina nuclear Sizewell, EPR. Eles concordam em trabalhar juntos para eliminar quaisquer barreiras que possam surgir durante o processo de construção e incentivam a colaboração entre as duas partes envolvidas. Além disso, os dois governos cooperam em áreas como diversificação energética, onde se comprometem a reduzir a dependência de bens nucleares civis da Rússia, que pouca gente sabe, mas os programas nucleares europeus em geral são dependentes de fatores industriais russos, e a apoiar países que possam servir para diversificar as suas fontes de energia. Também há foco no descomissionamento e desmantelamento seguro de instalações nucleares antigas, compartilhando práticas e conhecimentos para garantir que esse processo seja conduzido de forma adequada.
Outro ponto importante é o gerenciamento de resíduos nucleares, onde os dois países buscam encontrar novas formas de cooperação em como tratam, condicionam e armazenam resíduos nucleares. Eles também apoiam programas de longo prazo para gerenciar todos os tipos de resíduos radioativos, visando proteger o meio ambiente na região. A cooperação em pesquisa e desenvolvimento é algo bem destacado nos dois países, que estão bastante preocupados com o potencial de tecnologias nucleares emergentes, bem como na ascensão de outras possíveis potências nucleares ao redor do mundo. Mas, em termos de tecnologias, estão preocupados com reatores modulares pequenos e reatores modulares avançados para mudar o futuro do setor nuclear civil. A importância de uma força de trabalho nuclear qualificada e diversificada também é enfatizada pelos dois, com o compromisso de promover intercâmbio de habilidades entre os dois programas, de forma para atrair e reter profissionais no setor nuclear. Porém, curiosamente, o acordo dos dois não tem valor legal vinculativo e não cria obrigações legais para nenhum dos dois governos. Em vez disso, representa um compromisso mútuo de cooperação e colaboração no setor nuclear. Temos ainda o Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques de Aquitaine da Comissão de Energia Nuclear, perto de La Barbe, que é responsável pela criação e desenvolvimento de equipamentos para armas nucleares e veículos de reentrada, bem como pela coordenação do desenvolvimento de ogivas nucleares. E ainda o Laser Megajoule, o equivalente francês à Instalação Nacional de Ignição dos Estados Unidos, que está localizada também nessa região. A construção do Megajoule começou em 2005 e foi usado pela primeira vez para realizar experimentos em 2014, sendo desenvolvido para validar modelos teóricos de detonações nucleares e, por isso, tem um papel importante no programa de simulação nuclear da França. Ele é utilizado para experimentos de física de alta energia e simulações relevantes para pesquisa nuclear, militar e astrofísica. O principal propósito dele é a realização de experimentos de fusão nuclear inercial, que é uma abordagem para alcançar a fusão nuclear controlada. Na fusão nuclear inercial, pequenas cápsulas contendo um combustível de hidrogênio isotópico são comprimidos e aquecidos rapidamente por um feixe intenso de lasers, resultando na fusão dos núcleos atômicos e na liberação de energia. Isso permite a realização de experimentos em condições controladas e seguras de laboratório, ajudando os cientistas a entender melhor os processos envolvidos na fusão nuclear e a desenvolver tecnologias relacionadas à energia de fusão, que será o futuro da humanidade. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de nos seguir nas outras redes. O seu apoio é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.